Boa noite, amados e queridos irmãos. Que prazer, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para esse encontro de meditação, de leitura da palavra, de comunhão e também de oração. O nosso desejo é que todos estejam bem, cada um no seu lar, cada um na sua casa agora acompanhando aquela orientação que eu sempre dou, Bíblia, um papel para anotação, uma canetinha, porque nós não temos como fazer a leitura de todos os textos que queremos utilizar nessa noite aqui. Que Deus abençoe a vida de todos. É uma alegria muito grande poder estar iniciando mais um culto da Igreja Evangélica Congregacional de Mangueiro. Meu abraço carinhoso a todos os membros da nossa igreja, aos líderes da igreja, aos oficiais da igreja, com suas famílias, aos líderes de departamentos, as uniões, a União Feminina, a União de Homens, União de Adolescente, Ministério Infantil, União de Mocidade. Que Deus abençoe a vida preciosa de todos vocês. Estamos iniciando esse culto com esse clássico que eu gosto tanto, que é Santo, 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 e eu vou colocar o início dele aqui, essa introdução linda para o teu coração. Olha que lindo! Queridos, eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos agora. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia aí em Abacuque. Capítulo 3, nós vamos meditar nesse texto. E eu quero que você guarde aí para fixar a ideia. Aprendendo sobre crise com Abacuque. Capítulo 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, vem de Temã e do monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Miã tremem. Acaso é contra o rio, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado em teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam-se bem alto as suas mãos. Irmãos, eu quero ficar com esses versículos, porque, na verdade, nós precisaríamos ler muitos textos desse texto, da palavra de Deus, desse livro de Abacuque. Eu gostaria de dar uma sugestão aos irmãos, já que estamos nesse período agora difícil e não temos muito o que fazer, né? Estamos muito em casa. Leia Abacuque, a partir dessa palavra que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. A mensagem de Abacuque é como se fosse escrita para hoje. O que a gente vai perceber no livro de Abacuque é que uma grande crise de desordem espiritual, moral, social e política havia se instalado lá em Judá. É nesse contexto de desespero, de amargura que surge o profeta Abacuque. E não surge apenas para dar uma resposta ao povo, mas para fazer perguntas a Deus.
Ele se mostra perplexo, inconformado e busca em Deus a resposta. É o que está aí no capítulo 3, versículo 2. Qual era o contexto em que viveu Abacuque? Verdadeira desordem na sociedade. O capítulo 1, versículos 2 a 4, você vai encontrar isso. Violência, destruição, opressão, contendas, litígios, parcialidade na aplicação da lei, injustiça, enfim. Toda a sorte de iniquidade estava ali e retratava uma triste realidade de Judá naqueles dias de Abacuque. Abacuque se apresenta inconformado diante dos acontecimentos, querendo de Deus uma resposta. E essa resposta que ele busca de Deus é para a crise que havia determinado a situação em Judá. Só para título de conhecimento, esse profeta Abacuque, ele profetizou aí, possivelmente durante o reinado de Joaquim e um pouco antes de 605 a.C. Ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Naum. E veja, irmão, a experiência de Abacuque nos desafiam a nos mostrar como enfrentar a crise, como lutar em tempo de crise. E eu quero já apresentar algumas lições rapidamente para o coração dos irmãos. Sobre crise, em primeiro lugar, nós precisamos pensar o seguinte: tempos de crise deve gerar questionamento. Diante da situação, veja o que Abacuque diz aí. Até quando, Senhor? Verso 2 e 3. Até quando? Por quê? Ele havia orado pelo povo, mas não recebia uma resposta de Deus. Pelo contrário, a violência prevalecia e o caos estava estabelecido. O cenário atual parece identificar em muitos aspectos com o quadro pintado pelo profeta. Violência no campo, na cidade, opressão física, espiritual, iniquidade, briga, descontentamento, desobediência à lei, parcialidade na aplicação da lei. Irmãos, era uma situação extremamente difícil. A justiça estava sendo manipulada, muito parecido com o que está acontecendo hoje. A manipulação da lei. E alguns chegam a afirmar, no tempo que estamos vivendo hoje, o que estava acontecendo lá. Quanto pior a situação, melhor para alguns. Né? Ouvimos há um tempo aqui no nosso país o seguinte: quanto pior a situação, melhor para nós. Se esse governo não avançar, melhor para nós. Nós vamos tomar o poder de novo. No tempo de Abacuque, estava acontecendo exatamente isso. Então, o importante não é apenas constatar que o tempo é de crise, mas descobrir as causas que geram a crise. Isso implica em questionamento, oração. E a ação do povo de Deus deve questionar, não para se conformar, mas para transformar, para experimentar a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, tempo de crise deve levar os homens não apenas a questionar, mas buscar a Deus. Buscar a Deus. Salmo 73, depois dá uma olhadinha lá e você vai perceber o Salmo 73, versículo 16, 17, vocês vão perceber. Tempo de crise deve nos conduzir à oração. Leia 1 Tessalonicenses 5,17. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar em todo tempo, orar sem cessar. Mas em tempo de crise, o clamor do povo de Deus deve ser intensificado. Abacuque era um perseverante intercessor, apesar do silêncio de Deus, que o levou a perguntar: até quando, Senhor? Até quando clamarei? O capítulo 1, versículo 2. Até quando clamarei e tu não escutarás? Mas ele buscava em Deus uma resposta. Ele queria de Deus uma resposta. Tempos de crise devem desafiar o povo de Deus à prática intensiva da oração, a busca.
o comprometimento. Neemias, em tempo de crise, buscava a presença de Deus. Irmãos, tempos de crise devem produzir em nós expectativa. Após o questionamento e a oração, o profeta começa a viver um clima de grande expectativa quanto a uma possível resposta da parte do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, você pode ler aí. Nos tempos de crise, nós não podemos nos entregar ao desespero. Nos tempos de crise, nós devemos sim ter um comportamento confiante, cheio de esperança. A expectativa quanto ao livramento divino, que você encontra no Salmo 33, 18 a 22. Em tempo de crise, é muito comum pessoas exigirem soluções rápidas, soluções imediatistas para os problemas, e nós sabemos que não é assim. Não funciona desse jeito. E os irmãos sabem que hoje, em meio a toda essa crise, tem muitos oferecendo soluções práticas, soluções rápidas, que na verdade nós sabemos que não funcionam. Uns se desesperam, outros blasfemam, outros agem precipitadamente, tomando atitudes das quais vão se arrepender amargamente mais tarde. Mas o profeta não agiu assim. Ele preferiu aguardar com expectativa a resposta do Senhor. E a resposta veio. O capítulo 2, olha o que diz o capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, a resposta superou a expectativa. Não superou a expectativa de Abacuque, pois ele desejava uma intervenção imediata. Mas veja o que o Senhor está dizendo: a visão ainda está para se cumprir no tempo certo, no tempo determinado. Sabe, irmãos, nós devemos entender que em meio à crise e a expectativa deve ser que há um tempo de Deus agir. No meio da crise nós precisamos ter a expectativa e perceber: Deus vai agir no tempo certo. No tempo de Deus, Ele vai agir. Deus sempre age a nosso favor. Deus sempre age a favor do seu povo. Deus nunca vai deixar o seu povo desamparado. Tempos de crise exigem dependência de Deus. Diante da terrível crise, Abacuque não se desespera. Abacuque não se revolta. Abacuque não se distancia de Deus, não se queixa de Deus, pelo contrário, ele se queixa a Deus. Se aproxima dele, ora declarando a sua contínua dependência dele. Irmãos, as crises devem sempre nos levar a depender de Deus. As crises devem sempre nos levar a nos aproximar dele. As crises da vida devem sempre nos levar a ter uma aproximação maior do nosso Deus. Quantas e quantas pessoas agora em meio à crise blasfemam de Deus? Quantas e quantas pessoas agora no meio da crise não param para orar ao Senhor? Esse é um tempo, meus irmãos, que Deus está dando para nós uma oportunidade de depender dele, de buscar a Ele, de confiar nele e de se entregar ainda mais a Ele. Esse é um tempo, e creio, irmãos, que é um tempo oportuno para a igreja meditar em tudo aquilo que Deus quer e pode fazer pelo seu povo. Esse é um tempo que, sem dúvida, nós poderemos experimentar coisas grandiosas do nosso Deus. Em tempo de crise, Pedro declarou algo que eu gosto tanto em Mateus 6, em João 6, 68. Senhor, para quem iremos?
Senhor, para quem vamos, se só Tu tens a solução para os nossos problemas? A crise é grande, todos se afastaram, Senhor, mas nós não vamos nos afastar, porque só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Senhor, o nosso Deus. Em tempos de crise, nós precisamos aprender com Moisés, lá em Êxodo 33, versículo 15. Senhor, se não fores conosco, não nos faça sair desse lugar, porque é o Senhor conosco que faz toda a diferença. Então nós queremos estar com o Senhor. A crise estava instalada, mas nós só sairemos daqui com o Senhor. Ah, que coisa maravilhosa aquela palavra de Neemias no capítulo 2. Dá uma olhadinha em Neemias, capítulo 2. Olha o que diz o versículo de número 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vocês não vão ter parte nisso. Vocês não terão parte nisso. Vocês não terão nem memorial em Jerusalém. Mas nós nos disporemos, porque nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que declarou em João 15. Ele declara: sem mim nada podeis fazer. Em tempo de crise é que nós precisamos buscar a face do Senhor. Em tempo de dificuldade é que nós precisamos clamar pelo Senhor. Em tempos de crise é que nós precisamos ter os nossos olhos postos no Senhor. Uma expressão do apóstolo Paulo que eu gosto muito está em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Esse louvor para o nosso coração. Grupo Logos. Olha que maravilha, que bênção. Estão faltando para prosseguir. Fica firme. Meu caminho mais difícil fica cada vez. Porque eu achava que podia, já não é bastante. Já ando errante, estou perdendo o rumo. Não sei onde ou como vou parar. Será? Será que vale mesmo a pena ainda prosseguir? Será que acharei pra vida ainda uma saída que me coloque em ponto de partida, na direção pra que eu ache a paz? A mim você está passando o que eu já passei. Andando no caminho escuro que também andei, sentindo o poder fugir e por entre os dedos, não conseguindo mais guardar segredos. Seu coração precisa de Jesus. É certo que o Senhor já sabe onde você está. É claro que Ele é poderoso para salvar você. Pare agora mesmo antes que a vida acabe. Enquanto sabe que a esperança existe, peça a Jesus que lhe estenda a mão. Será? Será que vale mesmo a pena ainda então pedir? É claro, só assim a vida tem Só desse jeito, só Jesus. Desse modo que se enfrenta a vida. Eita, crise, a gente vence tudo.
desse jeito. E o Senhor vai nos abençoando, vai nos orientando, vai derramando bênção sobre a nossa vida. Vamos aprender com Abacuque, aprender em tempos de crise. A vitória vem em meio à crise, em meio à dificuldade. E vamos nos tornando a cada dia, não vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos finalizando, meus irmãos, esse nosso encontro dessa noite. Gostaria muito de sugerir aos irmãos que aproveitem esses dias que temos até domingo. Leia Abacuque. Leia Abacuque. Rapidinho. Você vai gastar aí uns 15, 20 minutos para fazer a leitura. Capítulo 1º, 2º. Aí você vai vendo Deus abrindo as portas a ponto de Abacuque e dizer, olha, a figueira pode não florescer, pode não ter fruto, pode não ter o que comer, não ter o que beber. A crise tomou conta de tudo, mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que firmeza, que determinação do profeta. Pode acontecer o que for, mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, eu quero, antes de finalizar aqui, agradecer aos irmãos que estão clamando em oração pelos nossos enfermos, pelas dificuldades do mundo inteiro, no nosso país. E eu quero agradecer aos irmãos que estão orando em favor da Luzia, nossa irmã lá da Posse. Já está melhorando, já está reagindo, graças a Deus. E agora eu quero dar uma outra missão para os irmãos. Orem em favor do pastor João Batista, nosso irmão, que é aqui de Cabuçu, está pastoreando ali em Papucaia, está internado no Andaraí e carece das orações, está com essa enfermidade aí moderna também, né? Vamos orar por ele. Continua orando pelo pastor Flávio, pela sua esposa que também já está melhorando, e orar por todas as necessidades da nossa igreja, pelos nossos irmãos. Nós vamos ter no próximo domingo a celebração da ceia do Senhor. Então nós vamos participar dessa ceia, vamos ter o nosso pão, o nosso cálice em casa, e aquele que é oficial ajude a administração em sua casa, e Deus vai abençoar ricamente essa participação nossa na ceia do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Deus abençoe o nosso coração. Vai meu abraço mais uma vez para o Fábio, que celebrou ontem os 25 anos de vida conjugal com a Andréia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, os nossos idosos. Deus abençoe a todos. Que Deus esteja protegendo a todos, cuidando de todos. Ore pela nossa pátria. Ore pelo nosso país. Ore a Deus para que não haja desordem nesse país. Ore ao Senhor para que haja uma harmonia nos poderes. A gente está vendo que a coisa está indo para um caminho tão estranho, tão confuso. E a gente conhece histórias, os mais velhos sabem as histórias do passado. Começava assim. Vamos pedir a Deus que abençoe o presidente desse país, que Deus abençoe o Supremo, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Estado. Olha que coisa terrível está acontecendo no nosso Estado. Para que Deus abençoe o nosso município, coloque nas mãos de Deus, o prefeito da cidade, os vereadores, para que Deus nos abençoe. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para a enfermidade, para a pandemia, na saúde, mas e o resto? E a economia? E a política? E os poderes? Vamos colocar diante de Deus para que Ele sare a nossa terra, para que Ele cure o nosso país, para que Ele traga cura para a nossa nação. Situações às vezes são difíceis, são complicadas, mas Deus está conosco. Nós cremos nisso. Vamos orar juntos agora, e com essa oração estarei finalizando esse encontro aqui com os irmãos, desejando que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos, cada lar, cada família. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham, que também que ainda não são membros de nenhuma igreja. Procure uma igreja.
Se procurar a nossa ali em Mangueira, nós vamos ficar felizes, mas não é esse o caso. Nós queremos que você procure uma igreja que anuncia Jesus, para você seguir a Jesus numa igreja comprometida com a palavra de Deus. Você que é membro de uma igreja e está acompanhando conosco, está enfraquecido, se fortaleça na palavra, na oração. Não adianta a gente falar aqui, leia a Bíblia e você não lê. Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos orar para finalizar. Deus querido, Pai bondoso, nós te louvamos por essa oportunidade, por esse momento de culto, por esse momento de leitura da Tua Palavra, ainda que um pouco corrido, Senhor, mas eu creio que pelo poder do Teu Espírito haverá compreensão de cada irmão que acompanhou essa palavra nessa noite. Que possamos aprender sobre crise com Abacuque, com essa orientação que ele nos traz da Tua Palavra. Ó Deus querido, abençoe nossa igreja, os nossos irmãos, os membros da Igreja Evangélica Congregacional de Mangueira, cada congregado, cada criança, todos os departamentos, que todos sejam visitados e abençoados nessa hora. Abençoa cada crente de outras igrejas que nos acompanham, aqueles que não participam de nenhuma igreja ainda, mas que estão nos ouvindo, abençoa, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida de todos. Dá-nos uma noite de bênção, uma noite de paz. Pedimos assim, agradecidos, com perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, no nome santo, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos ter mais um louvor, e esse louvor vai finalizar o nosso encontro dessa noite. Presta atenção nessa letra e veja se não é uma grande realidade nossa hoje. O momento nos leva até um certo abatimento, mas precisamos estar firmes, fortalecidos em Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Meu abraço a todos, em nome de Jesus. A gente se vê em breve. Situações nessa vida me fazem sentir Lindo, maravilhoso. que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Com a prova vem a força. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Ele te ergue. Jesus me ergue e segue junto a mim. Abração. Deus abençoe as nossas vidas.